Olá, eu gostaria de falar com você sobre oração. Já falei esses dias sobre o jejum e hoje eu quero falar sobre oração. Ao longo das leituras da Quaresma, a Igreja volta uma e outra vez sobre o tema da oração que as leituras nos apresentam. E um dos temas, no primeiro dia da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, é a oração. A Quaresma quer que intensifiquemos nossas orações e consagremos mais tempo para rezar, meditar a palavra de Deus. É preciso rezar sempre. Quem tem fé precisa rezar. Quem reza precisa ter fé. Somente quem leva a sério a vida e o seu ser como criatura não tem como não rezar. Quem vive a vida na sua profundidade, isto é, de onde vem a vida, que sentido tem a vida e para onde vai a vida, não tem como não rezar. A oração nos leva para a esfera divina e nos introduz no terreno divino. A oração nos santifica, pois entramos no terreno divino e viveremos esta santidade na vida cotidiana. A oração não é tanto uma procura, pois a procura implica certa impaciência, uma atividade. Devo fazer algo. Rezar é antes guardar. Isso mesmo. O guardar supõe o assento no outro, naquele que vem. Só posso esperar por este outro. Rezar quer dizer perder o meu domínio próprio. Já dizia Henri Nouwen, a oração torna o homem contemplativo e cheio de atenção. Em vez de manipulador, o homem que reza se torna receptivo neste mundo. Já não agarra, mas acaricia. Já não morde, mas beija. Já não questiona, mas admira. A oração é uma percepção da realidade que logo se desabrocha em louvor, em adoração, em agradecimento e em pedido de piedade àquele que é a origem do ser e o destino de todo ser, ou seja, o alfa e o ômega de nossa vida. Por isso, quem sabe viver conscientemente também sabe rezar bem. E quem sabe rezar bem também sabe viver conscientemente. Santo Agostinho dizia: vive de tal modo que sua vida seja uma oração. O homem que ora inspira o mundo, olha para o mundo com compaixão e nesse olhar penetra a fonte de todo ser. A oração é mais do que recitar umas fórmulas, é sobretudo uma convicção íntima de que Deus é nosso Pai e que quer nosso bem, como filhos e filhas dele. Por isso rezar é entrar na intimidade profunda com o nosso Pai do céu. Orar, rezar é uma maneira mais eficaz para aproximar a terra para o céu. É uma maneira de encurtar a distância entre o céu e a terra. É meio direto para penetrar no céu a fim de conversar com o Pai do céu. A oração derruba o muro que nos separa de Deus, pois na oração conversamos diretamente com o céu, isto é, com Deus. Distanciar-se da oração significa distanciar-se do céu. É impossível chamar Deus de Pai sem conversar com Ele permanentemente, diariamente. Como é importante a nossa vida de oração. A oração é uma abertura total da pessoa a Deus. A consciência da pessoa e de todas as suas faculdades se deixam penetrar por Deus e se voltam para Ele. A oração vivida até o fundo é a oração mais comprometida e eficaz que a pessoa pode realizar e da qual surgem outras ações. A oração unifica e transforma, pois ela é dirigida a Deus que unifica e transforma. Com efeito, a verdadeira oração não consiste em mudar Deus, e sim em
mudar quem reza. Nossa oração ao Deus Pai se apoia na bondade e na vontade amorosa de Deus. Podemos estar seguros de sermos escutados sempre que peçamos algo da linha do plano salvador de Deus. A oração não é ocupação, mas é uma atividade que nos faz descansar em Deus. O sentido da oração vem expressado por 3 verbos de necessidade que a palavra de Deus nos diz: pedir, buscar, chamar. Para ser escutada, a oração cristã deve ser feita a partir da situação da necessidade. Quem pede e não sente necessidade daquilo que se pede não pode ser escutado. Quem busca e não sente necessidade de encontrar aquilo que se busca não encontrará nada. Quem chama e não sente necessidade de dialogar nunca será atendido. Pedir, buscar, bater na porta são verbos que nos põem em movimento. Isso significa que não podemos ficar parados nem paralisados por um sentimento negativo ou por um cansaço espiritual ou existencial. O nosso coração não para de bater. A vida está em movimento permanentemente. Somos chamados a ser perseverantes na nossa oração, mesmo que aparentemente nossos pedidos não sejam atendidos, pois Deus sabe muito melhor de nossas necessidades do que nós mesmos. Se Ele nos atender ou não nos atender, é sempre com a intenção de nos salvar e não simplesmente para atender o que lhe pedimos. Pedir, buscar, bater a portas pressupõe necessidade, inquietude, urgência. Espera-se a bondade, a disponibilidade ou a misericórdia de alguém. Orar é um modo de ser diante de Deus, mas com 2 direções: a direção do homem para Deus e a direção do homem para os demais. Se o homem pedir a Deus o que é melhor para si, ele deve dar também o que é melhor para os outros. A paz que ele pede a Deus o leva a ser construtor da paz na convivência com os demais. Em outras palavras, não há oração sem compromisso. A oração feita e vivida profundamente é a ação mais comprometida da qual surgem outras ações. Quando rezamos, entramos numa verdadeira aliança com Deus. Estamos dispostos a receber seus dons, especialmente seu Santo Espírito, para que vivamos com maior lealdade nosso ser de filhos e filhas de Deus diante do mundo. O Senhor está disposto a nos conceder tudo aquilo que nos ajude para nos converter num sinal cada vez mais claro de seu amor no mundo. Que a nossa vida de oração seja frutífera, frutuosa, e que nesse caminho da Quaresma, através da oração, nos ajude a uma verdadeira conversão. A Quaresma é o tempo oportuno para fazer nossas orações intensamente e fazer leitura bíblica constantemente para colher melhor aquele que aceitou ser crucificado para nos dar a vida eterna. Que você tenha um bom dia.